Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Nós vamos falar sobre tempo. Toda quinta nós paramos para pensar a respeito de algum tema. Nas últimas semanas eu tenho aproveitado esse momento para aprender com a vida de outras pessoas. Por isso, você pode acompanhar uma série de conversas que eu tive aqui com pessoas muito legais. Isso não parou, eu apenas dei uma pausa, uma pequena pausa, tive algum probleminha técnico de gravação, então nós tivemos uma pequenina pausa, mas outras conversas tão interessantes quanto virão. Mas é preciso, às vezes, parar um tempinho e repensar algumas coisas. Eu estava preparando uma aula da faculdade esses dias e pensando no tempo que eu levei para a preparação dessa aula. Era uma aula de 40 minutos e eu percebi que eu levei quase 4 horas para preparar toda a aula, ler o que era preciso e preparar uma série de atividades que essa aula iria desencadear. E aí eu fiquei fazendo a conta, poxa, 4 horas para 40 minutos só com um aluno, né? Que diferença gritante de tempo é essa? E aí, então parei para refletir sobre isso e aí ao meu coração surgiu a questão do tempo. O tempo bíblico é uma questão muito interessante e a ideia hoje é nós percorrermos uma série de questões a respeito do tempo. Tempo é uma ferramenta de trabalho de Deus. Deus utiliza o tempo no seu projeto, Deus utiliza o tempo na realização da sua vontade e Deus utiliza o tempo na concretização do seu reino. Por isso, entender o que é o tempo, especialmente dentro do coração de Deus, é essencial para a nossa caminhada. Você está vendo a hora que eu estou gravando aqui, eu terminei as atividades do dia hoje, então estou começando a gravar nesse tempo. E aí nós vamos então acompanhar, primeiro de tudo, entender se o tempo é realmente importante. Bom, diante disso, eu queria lembrar vocês de um texto precioso que está no Salmo 90. Né? Talvez você já tenha pensado, inclusive, nesse salmo quando eu comecei a falar de tempo. Por quê? Porque o Salmo 90 ele vai nos dar uma noção bem interessante, não apenas de tempo, mas do que seria o tempo no coração de Deus. Então, o Salmo 90 vai dizer assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Versículo 1. Já parei aqui no versículo 1. Geração em geração é uma forma de marcação de tempo. Né? Então, de tempos em tempos, a cada geração, Deus tem sido e permanecido sendo o refúgio da nação. Também continua. Antes que os montes nascessem, ou que formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Olha que precioso, né? Ele está dizendo assim, antes de haver qualquer sinal de tempo, ainda antes disso, Deus já era Deus, ou seja, a essência de Deus já estava composta. Isso significa que Deus não está adstrito. Olha que palavrinha bonitinha essa, né? Deus não está adstrito, Deus não está restrito. O tempo não segura Deus. Eu vou mostrar isso fisicamente daqui a pouquinho. Deus não está preso ao tempo. Deus não está restrito. Não há empecilhos com relação ao tempo quando nós estamos falando do atuar de Deus. Por quê? Porque de eternidade em eternidade ele vive e antes de haver qualquer outras coisas, ele já era Deus. E aí ele vai continuar, né? Dizendo que tu reduzes ao homem a destruição e dizes, volvei filhos do homem, porque 1000 anos... Olha que legal isso, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia, como o dia de ontem, que passou, e como vigília da noite. Ou seja,
passar 1000 anos para Deus é como se fosse ontem. Ah, pois é, passou. Olha só, quanto tempo deu? 1000 anos. Caramba, tudo isso. Deus não está adstrito ao tempo, né? Então, o passar dos anos não incomoda Deus, não muda a sua essência, não muda o tempo para Deus, né? Então, o que ele está dizendo aqui é assim, que 1000 anos não é um longo tempo, não é tempo... não é um tempo que vai ferir a Deus. E aí ele continua falando que como uma corrente d'água, são como tu leva como corrente d'água, são como um sono, né? Como algo que se desfaz facilmente, como sono. E aí ele vai contando, vai falando uma série de atos. A duração, e aí ele vai para o versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela robustez, chegarem a 80, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O que ele está dizendo aqui é que o homem, aqui ele usou 70, né, mas é uma ideia mais ou menos assim. Hoje nós já avançamos na medicina, hoje nós já avançamos na questão da nutrição, da alimentação, dos cuidados, então chegar aos 70 hoje é praxe, né, já é bem mais tranquilo. Mas a ideia é que nós chegamos a uma determinada época da vida em que a nossa essência muda, em que nós já estamos cansados, em que nós já estamos fadigados, em que nós já mudamos uma série de prioridades, em que uma série de coisas mudam na nossa vida, em que o tempo para nós é algo extremamente difícil de lidar, né? O tempo se apresenta quase como um inimigo do homem, porque vai lhe retirando as forças, vai lhe retirando as vontades, vai retirando dele os seus planos, né? Aqueles que aconteceram, aqueles que já não aconteceram, então já não há mais tempo para acontecer. Esses dias eu estava vendo, eu gosto muito de Fórmula 1, e esses dias eu estava vendo a entrevista de um ex-piloto de Fórmula 1, e aí ele falando assim, não, porque meu filho já tem 16 anos e ele gosta muito de corrida, mas ele já está velho demais para se tornar um piloto. 16 anos tem um menino, né? Já está velho demais para se tornar um piloto, né? Um rapaz ou uma moça com 14, 15 anos resolve ser ginasta olímpico. Pode ser ginasta, né? Mas vai ser um ginasta amador pro resto da vida, porque não vai ser um ginasta olímpico. Já passou da idade. Quer ser ginasta olímpico, você tem que começar com 4, 5, estourando 6 anos para você poder chegar a um padrão olímpico. Então o tempo é algo precioso e que às vezes se desfaz muito rápido, né? Um jogador de futebol aos 40 anos está já beirando o fim da carreira. Em compensação, um pastor de 40 anos, né? Um professor universitário de 40 anos, um cirurgião de 40 anos, ele está no ponto alto, né? Ele está ainda, não no ponto alto, mas ele está erguendo ainda a sua carreira, né? Então, o tempo é algo extremamente relativo, mas não passa muito disso, né? Não vai passar muito dos seus 80 e tantos. A ideia aqui é que, passando o tempo, todos nós sentiremos o peso disso. Eu que já sou um velho, então, já sinto muito o peso disso. E aí, o versículo 12 vai ser o versículo-chave da nossa conversa hoje, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, nós precisamos ter a consciência da juventude, do valor da juventude, nós precisamos ter a consciência de criança e do valor da criança, nós precisamos ter a consciência da maturidade que a fase adulta traz e do valor que isso tem, mas nós também temos que ter a consciência do quão velho vamos nos tornando e de como isso se dá. Então, contar os nossos dias é um ato muito mais personalíssimo, é um ato muito mais pessoal, de compreender o tempo e de compreender, você notou que eu estou sem relógio, né? Não é à toa. É de compreender o tempo e de compreender que isso é um entrave, uma preciosidade para nós, não para Deus.
Um outro versículo bem interessante que eu queria lembrar com vocês é Eclesiastes. Acho que não preciso ler, mas basicamente o que Salomão fala lá é que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de agir, tempo de descansar, né? Então, Salomão, ao fim da sua vida, o homem mais sábio que já existiu, ao fim de sua vida, ele para e reflete. E ao refletir sobre a vida, a primeira coisa que ele pensa é com relação ao tempo. Né? E fala que ele gastou o tempo, ele correu atrás do vento, porque tudo era ilusão. Né? Então todos os desejos que ele criou, alimentou e sustentou nesse tempo eram, na verdade, ilusão, eram perda de tempo. Pode ver que nós usamos inclusive essa expressão, né? Perda de tempo é quando algo é inútil, nós estamos perdendo tempo, algo precioso que muitas vezes não temos como retomar. Então o tempo é precioso. E aí o que é tempo então? Então vamos entender o que é tempo. E vamos tentar entender por que Deus não está preso ao tempo? Bom, primeiro nós precisamos entender então o que é o tempo. Tempo é uma variação. Legal, né? É uma variação que pode ser medida de várias formas. É sempre uma variação natural, uma variação física natural, né, como eu disse, e ela tem vários processos de medição. Antigamente, então, desde os primórdios da humanidade, desde que o ser humano tem consciência de sua existência, ele marca o tempo. Né? Então, o tempo é sempre marcado a partir de questões naturais. Como nós marcamos o tempo hoje através do nosso relógio, será que é? Bom, mas é uma forma, né? Mas nós vamos chegar lá. Primeiro de tudo, nós precisamos lembrar que tem uma imagem aqui que eu queria compartilhar, que é essa daqui. Então, aqui você consegue ver o movimento da Terra e você consegue ver em relação ao Sol. Então, aqui está o Sol e aqui está toda a circunferência, né, que o movimento é um movimento elíptico que a Terra faz em torno do Sol. E aí a Terra vai fazendo esse movimento em torno do Sol e esse movimento dura 365 dias e em torno de 6 horas e 8 minutos, por isso que nós temos um ano bissexto, né? Cada 4 anos, então 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, soma as 24 horas para um dia a mais, por isso, lá no dia 29 de fevereiro, né, no último dia do mês de fevereiro, é acrescentado mais um, o dia 29 de fevereiro, a cada 4 anos, justamente por causa disso, né, por causa dessa sobrinha a mais. Então essa volta ela não é cronologicamente perfeita com relação ao ano. Mas nós temos também um movimento da Terra girando em torno dela mesma. Esse movimento ele determina dias e noites. Movimento de rotação, né? Quando o Sol nasce a leste, se põe a oeste, e aí naturalmente nós pensamos assim. Talvez você pergunte assim, mas professor ou pastor, a Terra não é redonda? A Terra é redonda? A Terra não é plana? Não, desculpa decepcionar você, a Terra não é plana. Né? A Terra é plana? Sim, a Terra é plana. Ai meu Deus, vamos recortar isso, vão dizer o que de mim? A Terra é plana, sim. A Terra é plana do ponto de vista de referência do observador que está na Terra. Então, quando nós estamos na Terra, naturalmente nós observamos a Terra como sendo uma superfície plana e parece que o Sol caminha sobre a abóbada celeste, né? Então, o céu caminha sobre a curvatura do céu e nós temos a empírica, né, a natural observação de que o Sol então é menor do que a Terra e passa pela Terra. Nós hoje sabemos que não é assim. Isso não fere em absolutamente nada a grandeza de Deus, a criação de Deus, a natureza de Deus. Isso não tem problema nenhum, né? Precisa ser assim para que nós tenhamos ciclos de dia. O nosso relógio biológico é regulado assim. Então, a nossa vida é regulada assim. As plantas, os animais, né? Tudo que há na Terra, a criação de Deus precisa desse movimento. Então, tudo isso é bem planejadinho por Deus, tal, mas que empiricamente os primeiros observadores não tinham essa noção. E não tem problema nenhum nisso, a gente consegue ter uma série de comprovações que a Terra não é plana, tal, mas ok.
Então, esse movimento do céu, né, é da Terra girando em torno dela mesma. Você pode ver aqui, talvez, agora com a imagem ampliada você vai ver melhor, a Terra girando em torno do seu eixo, o que demora 24 horas, né, é a formação de um dia. Nisso a gente vê a hora do céu surgindo e se pondo. E aí eu vou te perguntar, quando termina e começa um novo dia? Bom, a Bíblia vai responder e vai dar um padrão. Mas o nosso dia, eu vou voltar lá no meu relógio porque está quase virando, agora você vai entender. Ó. Então, daqui 29 minutos vai virar aqui o relógio, né? Agora 28 minutos e 30 segundos, vai virar o relógio para um novo dia. Quando que é? Meia-noite. Né? O nosso dia vira à meia-noite. Por quê? Por convenção. Nós estabelecemos isso e nós fazemos uma convenção de que isso acontecerá assim. Por quê? Porque normalmente é um horário que a maioria das pessoas já está reclusa, descansando nas suas casas, poucas pessoas estão trabalhando e isso nos facilita na hora de fechar calendário, na hora de fechar o dia, né? Até as contas e tal. Nem sempre foi assim. Durante muito tempo, o dia era contado da forma bíblica. Como é a forma bíblica? Porque veja, nós hoje sabemos quando é meia-noite porque nós olhamos no relógio, não é verdade? Se você está sem relógio há um bom tempo e você não consegue calcular muito de cabeça, não, mesmo se você tiver há pouco tempo sem relógio, né, uns 20 minutos, meia hora aí sem relógio, você não consegue dizer com precisão qual é o exato momento em que o dia acaba. Nós não temos, né? É simplesmente escuro. Quando a gente vê a virada de ano, que o pessoal gosta de soltar fogos, tal. Eu odeio fogos, mas tudo bem. Mas o pessoal gosta de soltar fogos na virada do ano e tal, a gente fica nessa, né? Você já notou que tem gente que solta um pouco antes? Aí aqui no Brasil ainda a gente tem horário de verão, então tem gente que solta 11 horas, tem gente que solta meia-noite, tem gente que vai soltar só 1 da manhã, né? Então o pessoal às vezes não sabe calcular o horário de verão, né? Então às vezes vai soltar 11 horas da noite e solta fogos. Aí na casa do vizinho, meia-noite, solta fogos. Aí na casa do outro vizinho, 1 da manhã é que eles vão soltar os fogos, né? Quando é realmente que vira o dia? Quando realmente começa um novo dia? E no caso do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, quando vira o ano? A gente não tem essa natural percepção. É simplesmente noite, começa a noite, termina a noite, segue sendo noite. É ali que o dia vira. Mas essa é uma convenção moderna, essa é um estabelecimento moderno. Nos tempos bíblicos é diferente. Então, como é um dia segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, o dia começa sempre no pôr do sol. Então, quando o sol se põe, toda a noite, olha, a trajetória é exatamente essa do desenho. Toda a noite e o outro dia. Então, o dia começa em torno das 18 horas. Nós vamos colocar 18 horas por convenção. 18 horas, o sol se pôs, começa um novo dia, e ele vai ser toda a noite, a aurora, o raiar do outro dia, e ele vai continuar até o pôr do sol daquele dia. Agora você está entendendo porque judeu na sexta-feira, em torno das 3, 4 horas da tarde, eles já estão fechando o seu comércio, já estão fechando suas coisas e indo para casa, para que quando for 6 horas da sexta-feira, né, a noite de sexta e o dia todo de sábado, eles guardem o Shabá. Por que isso? Bom, isso tem uma resposta, né? É preciso, então eu disse que esse é um padrão bíblico, e se eu sou professor, estou aqui ensinando Bíblia, então eu vou ter que mostrar para vocês na Bíblia. Onde diz isso, que o dia será assim? No primeiro dia. Né? O primeiro dia já diz que o dia é assim. Onde está isso? Onde começa o primeiro dia. E onde começa o primeiro dia? Começa em Gênesis 1. Vamos lá? Então, Gênesis 1 vai dizer assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a terra. Havia trevas sobre a terra, sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando começa tudo, era trevas. Começa tudo na noite. Por isso que começa tudo com o pôr do sol. E aí, Deus disse: haja luz. Houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou a luz de dia
e as trevas de noite. E foi tarde e amanhã o primeiro dia. Então olha só, então começou a noite, havia trevas, depois vem luz. Começa a noite, depois vem o dia. E assim se dá o primeiro dia. Por isso, o padrão bíblico daqueles que inclusive guardam o sábado, como os nossos amigos judeus, eles têm o seu sábado começando na noite de sexta e terminando no pôr do sol do sábado. Legal, né? Mas isso não é a única diferença do calendário judaico. Tem mais uma diferença do calendário judaico que eu queria mostrar para vocês. Olha que legal essa imagem. Essa imagem é o calendário judaico. Tenho ele aqui, ó. O calendário judaico, ele se estabelece dessa maneira. E olha que lindo! Ele é um círculo. Isso por quê? Porque a ideia de tempo também é diferente, né? O nosso calendário, ele é linear, às vezes faz umas coluninhas, né? Mas ele é linear. Ele vai até a eternidade. O calendário judaico não. O calendário judaico é sempre circular, né? Ele é marcado de modo circular. Por quê? Porque a ideia é que o tempo é cíclico. O tempo vai e volta, o tempo vai e volta, o tempo vai e volta. Eu já vou falar mais sobre o calendário judaico, mas isso é a forma com que os judeus percebem o tempo. Esse calendário que está aparecendo para vocês é um calendário espanhol, está em espanhol, porque eu consegui essa imagem, achei mais pertinente. Você pode ver que os meses, no círculo interior estão os meses no nosso calendário, né, no calendário cristão, e por fora estão os meses em judaico. E aí você vai ver que tem um mês que se encaixa ali. Por quê? Porque o calendário judaico ele é estabelecido a partir das semanas. O calendário judaico ele conta, né, já que o padrão bíblico de criação é de uma semana, o judeu baseia o seu calendário nas semanas. Por isso nós dizemos que o calendário judaico é um calendário lunar, né? Como ele marca um ano também, tem gente que diz que ele é heliolunar, né? Hélio de sol, né? Heliolunar, mas o mais correto é dizer que ele é um calendário baseado no ritmo da lua, né? Na sucessão das luas. Quantas semanas nós temos no ano? 52. Mas não é exato 52, né? Então sobram alguns dias e aí a cada pouco nós temos mais um mês. Então esse outro mês que está entrando aqui é um mês que nós temos como, ao invés de ter um ano bissexto, nós temos um mês bissexto. Ah, mas daí é 30 dias mesmo? Não, ele é um mês mais curtinho, ele é um mês que é um pouquinho menor, e aí também tem a sua variação, conforme o andar do calendário. Interessante isso, né? Então o calendário judaico de vez em quando tem 12 meses, de vez em quando tem 13 meses. Justamente porque eles têm um mês bissexto, né? Bissexto o nome, mas eles têm um mês a mais, né? Você pode ver também nesse calendário algumas festas judaicas. Mas essa marcação do tempo é bem interessante. Por quê? Porque ela vai marcar o ciclo lunar. E aí muita gente pergunta assim, mas quando começa efetivamente a semana? A semana começa realmente no domingo? Por que a semana não começa na segunda-feira, já que a nossa semana comum comercial começa na segunda-feira? Bom, quem responde isso, eu já dei a resposta, né? Por quê? Vocês imaginam por quê? Por quê? Muito fácil. Porque ele é regulado pela Lua. Então nós temos as fases da Lua. A Lua tem 4 fases: Lua cheia, minguante, Lua nova e Lua crescente. E essas 4 fases da Lua vão determinar quando começa a semana. A troca da fase da Lua, ela acontece justamente do sábado para o domingo. Então, a cada novo domingo, nós temos uma nova fase da Lua. Por isso que a semana começa no domingo. E vai ter seu último dia, o 7º dia, o dia do Shabat. Nós vamos ter um 7º dia, justamente o sábado,
né? E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, também olhando ali o texto de Gênesis 1, e aí eu não preciso ler, porque ele vai falar de toda a criação e tal, mas você sabe que no sábado é o dia que o Senhor descansou, e aí nós temos todo o mandamento bíblico com relação ao sábado. Aproveitar aqui para dizer, quando que nós cristãos guardamos o sábado? Nós guardamos o sábado, nós guardamos o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Jesus nos pede uma milha a mais, por isso nós dedicamos todos os dias ao Senhor. Nós todos os dias estamos dedicados ao Senhor. E nós nos reunimos na quinta-feira, primeiro por uma tradição cristã, porque os cristãos se reuniam efetivamente no domingo, né? Primeiro porque se reuniam nas sinagogas, então no sábado os judeus se reuniam e no domingo os novos judeus do caminho, que é o nome que os primeiros cristãos recebem, os judeus do caminho então se reuniam no domingo para lembrar o dia da ressurreição, é o dia que Jesus aparece ressurreto lá para as mulheres no sepulcro, né? O anjo vai aparecer e depois Jesus aparece para as mulheres, né? E aí começa todo o período de estada de Nosso Senhor Jesus aqui já ressurreto. Então nós nos reunimos no domingo por causa disso, como nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus e conseguimos vida nova em Jesus, e nós temos certeza de que a morte não acabará com a nossa vida por causa da ressurreição de Jesus. Então nós guardamos o domingo como um dia aí não como um domingo como o judeu guarda o sábado, mas nós guardamos o domingo como um dia de reunião do povo de Deus, em que nós nos reunimos para celebrar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Legal? É muito legal isso, né? Mas eu ainda não disse para você como que o tempo se dá. Vamos ver? Então, o judeu ele vai marcar o dia a partir dessa lógica, né? A partir do pôr do sol, começou a noite, começa um novo dia, até o pôr do sol do outro dia, quando termina um dia, né? Nós marcamos a partir de um marco da meia-noite. Mas como é marcado o tempo? O tempo eu preciso mostrar uma outra imagem para vocês, que é essa daqui. Você sabe o que é isso? Olha que máquina incrível essa, né? O que será que é isso? O que será que é essa máquina? Este é um relógio atômico. Relógios atômicos são relógios de extrema precisão que vão marcar o tempo. E qual será que ele é preciso? E por que atômico? Eu vou mostrar por quê. Esse é um átomo de hidrogênio. E você está vendo então aqui um átomo de hidrogênio, e você está vendo que o átomo de hidrogênio tem apenas um elétron, né? Então se você lembra dessas aulas de física, ele tem um núcleo e tem um elétron. Por isso que ele é o número 1 lá da tabela periódica, né? Ele tem um elétron girando em torno dele. O átomo de hidrogênio, esse elétron que fica girando em torno do núcleo, ele tem um giro equilibrado. Como todo átomo, né, ele tem um giro constante, numa velocidade determinada, que é possível ser detectada através de um relógio atômico, e que vai ter um determinado número de voltas. A cada segundo ele vai dar um determinado número de voltas. Sabe qual é esse número? Eu vou te dizer agora. Um átomo de hidrogênio, para marcar um segundo, ele dá 9.632.631.770 voltas. Então, 9.192.000.000 e tal de voltas marcam um segundo. Então contando cada um desses giros, sim, a máquina conta cada um desses giros, e contando cada um desses giros, nós conseguimos determinar quanto é efetivamente um segundo. Você já pensou a precisão que essas máquinas têm, né? Então é assim que os relógios atômicos determinam a hora. Ah, e tem algum relógio atômico desses no Brasil?
Tem esses relógios atômicos, tem nas universidades e tal. Como que eu pode visitar? Bom, as universidades abrem, não tem problema nenhum, não tem radiação, nada, né? Você pode visitar, mas é simplesmente uma máquina, a gente não vê essas voltas do átomo ali. Isso tudo é feito pela máquina e tal, né? Mas a gente não consegue ver, mas é possível aferir esse giro do elétron. E como que a gente tem acesso, por exemplo? Bom, se você tem mais de 30 anos, antigamente, você lembra que a gente ligava no 130 para ter a hora exata? Né? Até hoje, esse serviço do Observatório Nacional, o 130, a hora certa, é determinada a partir dos relógios atômicos, né? Por isso que ele não atrasa, né? Então, ele é feito a partir dos relógios atômicos. Legal isso, né? Isso é muito interessante, né? Então, imagina essa volta de 9 bilhões, 192 bilhões de voltas para poder determinar, para poder determinar apenas 1 segundo. Então você imagina a velocidade que o átomo atua. Mas aí vem a resposta, mas então o que é o tempo para Deus? Então, um átomo de hidrogênio, os relógios atômicos podem ser através de átomos de hidrogênio, de rádio ou de césio 133, né? 133 porque ele tem 133 elétrons girando ali também. E aí você faz a contagem também, as máquinas fazem essa contagem e tal. Mas aí você vai perguntar assim, tá, mas e como Deus então mede o tempo? Vamos pensar então na natureza de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é espírito. Deus sendo espírito significa que Deus não tem uma massa corpórea, Deus não é composto de átomos, né? Os espíritos não são compostos de átomos, é a nossa parte imaterial. Deus também. Deus não é material. Não significa que não possa se materializar, mas não é material. Deus é espírito, a Bíblia diz que Deus é espírito. Ao ser espírito, ele não está preso em uma composição atômica, ele não está preso em uma composição de átomos. Nós não somos feitos de átomos de hidrogênio, nós somos feitos basicamente de átomos de carbono. Se você já estudou química orgânica, você sabe disso, né? Seres humanos são compostos basicamente de carbono, então nós somos compostos de átomos. O corpo físico, o corpo, ele é composto de átomos, né, de matéria. E essa matéria, os nossos elétrons também ficam girando ali, ficam, né, exercendo o seu papel. Essa matéria naturalmente vai se desgastar. Veja que é exatamente o que o Salmo 90 está dizendo, né, de que com o tempo a nossa força vai se esvaindo, o nosso corpo vai se cansando, as rugas vão, né, a musculatura já não segura tanto, então as rugas vão aparecendo, a testa vai caindo, a pálpebra vai caindo, então naturalmente nós vamos nos desgastando. É o que o Salmo 90 dizia, né? Que nós, ao chegar em determinada idade, nós vamos naturalmente enfraquecendo. Por não ser físico, por ser espírito, Deus não está preso nisso. Aí você vai dizer assim, tá, mas por que então existe a expressão tempo de Deus? Ora, a expressão tempo de Deus existe exatamente por isso. Porque Deus é espírito, mas Deus sonda o nosso coração. Ao conhecer o nosso coração, Deus sabe que a nossa natureza é limitada. Nós não conseguimos, por exemplo, compreender essa noção de eternidade. Mas se Deus sempre existiu, quem existiu antes de Deus? Não, nada, né? Ninguém existiu antes de Deus. Mas como pode alguém existir sem ter nada antes? Então, mas é que Deus não é físico, né? Para existir algo físico, sim, é preciso existir algo antes. Então, nós somos compostos de matéria que já existia antes. A gente vai se alimentando, vai se recompondo, tal, né? Reciclando a matéria do universo. Nós, no fim das contas, nossa essência, nós somos feitos do pó das estrelas, tal. Tem toda a explicação física para isso. Mas Deus não. Então o tempo de Deus é algo muito diferente, algo do qual Deus não está
adstrito. Legal isso, né? E por isso Deus sonda o nosso coração, conhece a nossa natureza, sabe das nossas limitações, inclusive das nossas limitações temporais. Sabe que nós não temos essa consciência da eternidade. Sabe que essa ideia da eternidade para nós é algo ainda muito imperceptível, né? Nós não conseguimos ter uma noção. A gente consegue ter uma noção, mas nós não temos a plena consciência do que isso significa. Nós não conseguimos pensar em larguíssimo prazo e perceber que as coisas se desfazem, né? Nós precisamos olhar, por exemplo, para Salomão. Salomão precisou chegar ao fim da vida para olhar para trás, para ter consciência disso. E aí ele escreve, então, o livro de Eclesiastes, na tentativa de dizer: ei, eu já trilhei esse rumo, eu já fiz esta caminhada e cheguei à conclusão de que tudo isso é ilusão. Então, se você está começando essa caminhada, prepare-se, porque ela será toda ilusão, e o que vale, no fim das contas, é caminhar com Deus. Então veja, é justamente nessa caminhada que Deus não se restringe, Deus não se limita. Por isso que nós não temos essa noção. E o tempo de Deus, então, essa é a grande expressão, o que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é justamente o momento que Deus, que não está preso ao tempo, mas que sonda e conhece o nosso coração, percebe que determinada coisa, determinado evento, determinada concessão, determinada benesse, determinada dor, determinado fato que ele vai permitir que aconteça na nossa vida, seja fato bom ou seja um fato ruim, né? Ou seja, um fato que vai nos alegrar ou até um fato que vai nos entristecer, né? Porque nós não temos essa noção de que no fim das contas tudo colabora para o bem daqueles que confiam no Senhor. Então é justamente porque Deus sabe o tempo certo disso acontecer e nós não, que Deus tem na mão o tempo, né? Ele segura na sua mão o tempo. Uma das ilustrações disso nós vamos ver lá em Apocalipse, no fim dos dias, quando aparece um cavaleiro com uma ampulheta na mão, né? Mostrando que o tempo havia cessado. Então, essa presilha chamada tempo, essa prisão chamada tempo, Deus não está preso nela. E por isso ele pode manipular o tempo ou os acontecimentos da maneira que, no fim das contas, o melhor aconteça sobre a nossa vida. Essa é uma ideia bastante interessante, que não tira de nós, em momento nenhum, o direito de nos entristecermos, né? Deus não tira de nós em momento nenhum a nossa necessidade muitas vezes de clamar e de tentar entender o tempo, né? E entender por que aquilo aconteceu. Eu mesmo faço sempre nas minhas orações, quando acontece algo muito bom ou quando acontece algo muito ruim, quando eu não estou em uma fase boa ou quando eu estou em uma fase muito alegre, eu sempre tento nas minhas orações colocar isso diante de Deus. Mais do que buscar uma solução, nas minhas orações eu sempre peço que Deus toque a minha mente e o meu coração. Porque se a minha mente compreender e o meu coração compreender, e aí a compreensão do coração no sentido, né, de que o meu coração se tranquiliza por saber que a vontade de Deus está acontecendo, mas então Deus toque a minha mente e o meu coração para que eu compreenda que Ele tem o melhor para a minha vida e que assim, no tempo correto, as coisas vão acontecer conforme não a minha vontade, porque eu sou limitado no tempo, eu sou limitado no espaço, eu sou limitado na compreensão, mas vão acontecer segundo a vontade de Deus, porque Ele não é limitado no tempo, Ele não é limitado no espaço, Ele não é limitado no entendimento. Por isso, dedicar tempo a estar com Deus é, na verdade, um bom investimento. É um investimento de tempo de qualidade com Deus. E a melhor qualidade de tempo que nós temos é entender nas Escrituras o que Deus está determinando para o seu povo.
e a partir dali nós alinharmos o nosso coração para vivermos o tempo que Deus separou. A gente não pode viver saudosista, muito preso ao passado, mas também não pode viver muito preso ao futuro. O tempo que Deus nos deu é o tempo do hoje, e é o tempo do hoje que nós devemos viver. Lembra que eu mostrei o calendário judaico, que ele era em forma de círculo, né? Ele era um círculo. Por quê? Porque as coisas vêm e as coisas vão, né? Há uma historinha de que estava escrito, um sábio escreveu assim, isso vai passar, né? E aí quando contavam alguma coisa boa para ele, ele apontava para a frase, isso vai passar. Mas quando contava alguma coisa triste, ele também apontava para a frase, isso vai passar. Todas as coisas passarão, a palavra de Deus permanecerá. Então, o que for bom, legal, aproveite o tempo, curte, porque ela vai passar. Mas se algo ruim te acontecer, também aproveite o tempo e tenha certeza de que essas coisas ruins também vão passar. Todos vão passar, nós vamos passar, eu vou passar, vai chegar o meu tempo, vai chegar o tempo que eu vou embora, né? É natural, natural. O Salmo 90 diz isso, né? Quando chegar o tempo, todos nós seremos acometidos da velhice, ninguém vai antes do tempo correto, mesmo nesse tempo que estamos vivendo hoje, com tantas perdas, em todo tempo, Deus manteve e manterá o controle. Queria encerrar hoje tendo um tempinho de oração contigo. Vamos orar? Senhor, eu agradeço pelo tempo em que nós paramos aqui para pensar nessa preciosidade chamada tempo. Assim como o salmista disse, que nós possamos aprender a contar os nossos dias. E que ao fim dos tempos, quando olharmos para trás, nós possamos lembrar como o apóstolo Paulo disse, o meu tempo de batalha já se deu, agora eu guardo a espada, eu guardo a fé e eu tomo agora o tempo de glória com o meu Senhor. Então que o nosso tempo seja precioso, que nós possamos investir tempo na presença do Senhor, investir tempo em oração, investir tempo em convívio com os nossos amados, investir tempo na divulgação da Tua Palavra. Que o tempo seja para nós uma forma preciosa, o nosso coração esteja atento para o tempo de cada uma das coisas. O tempo de nós investirmos em nós mesmos, o tempo de nós investirmos no reino, o tempo de nós servirmos, o tempo de nós nos capacitarmos, o tempo de nós ministrarmos, o tempo de ouvirmos, o tempo de aprendermos, o tempo de ensinar. Que nosso coração esteja voltado, sincronizado, no mesmo tempo que o seu. Que nós possamos tranquilamente colocar o nosso tempo e a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor possa reger a nossa vida e realizar cada um dos seus desejos para conosco no tempo certo. É o que eu peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui comigo, muito obrigado pelo tempo que você investiu. Eu estou quase terminando antes de virar o dia, né? Muito obrigado pelo tempo que você investiu em assistir esse vídeo. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano e todo tempo Deus esteja contigo. Tchau, tchau.